Bora pro despertar! Boa noite! Eu sou Renata e junto com meu amigo Rodrigo, que vai entrar em alguns instantes, nós vamos dar início a mais uma live do nosso projeto Bora pro Despertar. E hoje nós vamos falar de quem comanda a sua vida, o poder de assumir o controle de seu mundo interior. Mas o meu amigo já está aqui, deixa eu... Maravilhosa. Lembrando, se você está chegando aqui agora no nosso projeto Bora para o Despertar, eu e o Rodrigo, nós estamos seguindo esse livro aqui, que se chama Opa! Atitude Diária. Boa Fala, noite, Renata. Boa Rodrigo! noite. Tudo bom? Deixa Tudo eu arrumar ótimo aqui. contigo? Tudo tranquilinho. Ah, Feliz da vida que chegou quarta-feira de novo. pois então, né? Eu estava aqui Aham, explicando para quem está chegando agora que eu e você nós estamos nesse projeto Bora para Despertar. Essa já é a nossa quarta aham. live e nós estamos seguindo este livro aqui, Atitude Diária, que foi escrito por Nils Alarcon. E nós estamos, né? Então, no quarto, não, dois, três, quarto capítulo, né? Boa noite! Boa noite a todos que estão chegando. Então, nós vamos começar. Como sempre, gente, como que funciona? A gente está fazendo uma releitura desse Isso livro, aí. né? Então, a gente está lendo, a gente vai ler o capítulo reescrito, vamos dizer assim, e depois a gente vai comentar cada parágrafo, colocando histórias, contando histórias pessoais nossa. Uhum. E assim, eu e o Rodrigo, a gente está nesse caminho do autoconhecimento. Eu estou desde os 14 anos, o Rodrigo também há muito tempo. E o nosso objetivo é compartilhar um pouco de vocês dessa nossa caminhada, trocar mesmo essa experiência, porque nós estamos vivendo nesse momento da humanidade e acho que todo mundo está percebendo que a gente precisa voltar para dentro, né? Olhar para dentro da gente, trabalhar as nossas questões, porque o mundo está muito acelerado. E a gente precisa, então, agora fazer esse caminho de volta, voltar para dentro. Mas é isso, né? Isso. Falei um monte que você estava chegando aí. Não, é bem por aí, né, Renata? E o título de hoje eu estou muito feliz porque é um título forte, né? Quem comanda a sua vida? Fala, né? O poder de assumir o controle do seu mundo interior. Não somente do seu mundo interior, mas também de como a gente interage com o mundo. E como eu tenho percebido, né, nos nossos estudos, né, estudando, enfim, vendo as notícias do mundo, o mundo sempre teve precisando, né? E atualmente, vamos dizer, mais ainda, de pessoas que realmente se governem, deixem de ser governadas por quaisquer atitudes, quaisquer pensamentos ou quaisquer pessoas, realmente comecem a se governar, a usar esse poder de direcionamento que é, para realmente poder fazer escolhas melhores e aí sim colocar no governo especificamente do seu país ou do mundo ou da sua cidade pessoas que realmente têm uma identidade forte e se governem por princípios internos valorosos e não por conveniências, digamos assim. É isso Então, aí. E é um lembrando, tema bem gente, forte. né, que depois que nós fizermos essa leitura, compartilharmos também nossas experiências, comentários, no final sempre tem uma prática que o Rodrigo passa para que Sim. vocês possam praticar durante a semana. Em todas as lives, depois que a gente termina a live, a gente deixa ela disponível para vocês e lá sempre vai ter o exercício da semana. Mas bora começar? Uhum. Então, eu vou ler um parágrafo, o Rodrigo vai ler outro, depois ele vai ler, eu vou ler, e assim a gente vai Vai lendo seguir. e depois a gente vai tecer os nossos comentários. Então, Uhum. o texto começa assim, né? O peso do passado. Estamos tão acostumados a reviver o que já passou que acabamos projetando isso para o nosso futuro. Este hábito nos prende e nos impede de viver o presente. O que aconteceu ontem já foi e não podemos mudar. Só podemos agir agora, neste exato momento, para transformar nossa atitude e superar as obsessões que carregamos. Podemos lembrar do passado, mas viver nele é um erro, porque o tempo não volta.
Se só temos o presente para agir, por que insistimos em ficar presos ao que já passou? Já começou forte, né, a leitura? Já começou, né, nos trazendo questionamentos. Vire a página, diz o tema seguinte. Cada vez que o sol se põe, temos a chance de virar a página e começar um novo capítulo no dia seguinte. Cabe a nós decidir se vamos ser governados pelo que aconteceu ontem ou pelo que estamos construindo agora. Vamos viver presos às lamentações do passado ou ansiosos e temerosos pelo futuro? No final, o que realmente nos assusta? A morte? Todos nós vamos morrer um dia, mas não passamos o tempo todo pensando nisso. Então, já que a morte é inevitável, por que não ter a coragem de enfrentar os pensamentos e sentimentos negativos que nos atormentam? Por que não adotar uma atitude mais feliz e realizada, aproveitando o tempo que temos? Olha, o governo interior. Dentro de cada um de nós existe um mundo interior, um verdadeiro país, onde nossos pensamentos e sentimentos são como cidadãos e eles precisam de um governante. Mas quem está no comando deste país interior? É você, com sua consciência e clareza, ou são seus medos e inseguranças? Muitas vezes fracassamos na vida porque não sabemos como governar este mundo interior. Nascemos sem nos dar um manual de instruções para a vida. Temos uma mente que é um território vasto e desconhecido, mas não recebemos o mapa de como Explorar. explorá-la. Gente do céu, travou a língua aqui. Dá até um meme isso, hein? Sabemos que temos pensamentos e sentimentos, mas nem sempre entendemos que eles têm o poder de atrair coisas semelhantes para a nossa vida. Atração de igual espécie. Se você pensa e sente raiva, atrai mais situações que vão te deixar com ainda mais raiva. Por outro lado, se pensa e sente alegria, atrai eventos que trazem mais felicidade. Mas para que esse governo interno funcione bem, nos guie para o sucesso, precisamos viver com a mente focada no presente. Isso significa deixar as mágoas de lado, focar nas bênçãos e aumentar a gratidão. Precisamos agradecer por tudo, até pelas lições difíceis que a vida nos dá. Assuma o controle. Nunca mais diga que está com um problema enorme. Ao invés disso, diga que tem um desafio e está focado na solução. Essa simples mudança de palavras pode mudar toda a sua perspectiva. Assuma o controle do seu país interior. Desperte essa consciência e escolha ser o governante da sua própria vida. Quando você faz isso, começa a viver de uma forma mais plena e verdadeira, livre das correntes do passado e com uma mente aberta para todas as possibilidades que o presente oferece. Gente, que texto, um texto pequeno, mas cheio de ensinamentos, que agora a gente vai explorá-lo. Ó, falei direitinho, sem enrolar língua. Boa. Tem hora que a língua da gente trava, que é um negócio, meu Deus do céu. Verdade, verdade. Só para percebermos como é, mesmo atentos e mesmo focados, é normal, às vezes, nos governarmos por trocadilhos de palavras e de letras, né? Muito bem. Mas vamos lá, muito bom. Né? Vamos. Quando a gente começa falando sobre esse primeiro parágrafo, que ele fala sobre esse peso do passado, né? Aqui, gente, a ideia é a gente entender que se a gente focar demais no que passou, a gente deixa de viver o agora. E o passado, ele é como um filme repetido. Se a gente continua assistindo, a gente perde a chance de ver algo novo e inspirador.
o momento atual se chama presente porque a gente deve aproveitar, é como um presente que está sendo dado. O passado passou, não tem o que fazer, a gente não tem como mudá-lo, né? Se tivesse, nossa, quanta coisa que a gente iria fazer, né? E imagina que a nossa vida é como um carro em movimento. Se a gente fica olhando o tempo todo para o passado, é como se a gente estivesse olhando para o retrovisor e a gente não consegue ver o que tem à frente. E a gente tem até o risco de colidir com os desafios do presente. Então, assim, eu tô aqui, tô só olhando para o passado, reclamando e lembrando que lá na minha infância aconteceu isso, aconteceu aquilo, que na minha adolescência e que depois não aconteceu mais aquilo, e fico naquela lamentação, ou até no saudosismo, né? Ai, naquela época da minha vida que era bom, naquela época que era bom, e a pessoa esquece que tem tanta coisa boa acontecendo, né? Tem uma pequena historinha aqui de um conhecido, né, do Carlos, que ele era um homem que ele vivia remoendo um erro no passado. Anos atrás, ele havia falido seu primeiro negócio por causa de uma decisão impulsiva. Desde então, ele passava todos os dias revivendo aquele momento, imaginando como que as coisas poderiam ter sido diferentes se ele não tivesse sido tão impulsivo e tivesse agido de outra forma. Isso sempre o impedia de tentar qualquer coisa nova. Sempre o medo de repetir o mesmo erro. Um dia, enquanto ele caminhava numa praça, ele encontrou um senhor idoso sentado num banco. Eles começaram a conversar e aí o Carlos, sem perceber, começou a desabafar, falando do seu arrependimento, que ele era muito impulsivo e que por conta disso ele tomou decisões, né, erradas e tudo mais. E aí o senhor ouviu pacientemente e depois de um tempo ele disse: eu também já cometi muitos erros, mas aprendi que o passado é como uma sombra. Ele só existe se você ficar de costas para o sol. Olhe para frente, meu jovem, e verá que o sol sempre brilha com novas oportunidades. Essas palavras despertaram algo em Carlos e ele percebeu que se ele continuasse preso no passado, estaria impedindo o sol do presente de iluminar o seu caminho. A partir daquele dia, ele decidiu deixar o erro para trás e começou a investir em novos projetos. Desta vez com uma sabedoria que o passado havia lhe dado, mas com foco no presente. Aqui, gente, é uma historinha, mas às vezes não foi nenhum erro que aconteceu no passado. Às vezes eu fico preso numa infância feliz, num momento que eu vivi, e eu imagino que se eu voltar para aquele lugar, porque lá eu era feliz, se eu voltar a morar lá, se eu voltar a estar com aquelas pessoas, aí eu vou ser feliz. E o que a gente tem que entender é que todo o nosso passado ele serve de base, de construção, para quê? Para que a gente possa viver esse presente, que é um presente que a gente recebe a cada dia, e viver de uma forma muito feliz e enxergar as oportunidades que estão aí, todos os dias passando. A gente dizem que a sorte, né, ela é a preparação com o observador ligado. Então, se eu estou preparado, se eu estou preparado e estou atento às oportunidades, eu vou ter sorte. E se eu estiver olhando para o passado, para trás, para aquilo que já passou, para aquilo que não deu certo, ou aquilo que era legal naquela época e que seria tão bom se voltasse a ser daquele jeito, mas não vai voltar. Então a gente tem que pegar aquilo tudo que aconteceu e usar como um degrau para que a gente cresça, né, Rodrigo? Sim, no yoga a gente fala muito sobre como a respiração nos ensina sobre essa história, né, de deixar o passado para trás. Porque a nossa respiração ela é feita de quê? De inspirações e de exalações. O yoga ensina que querer segurar algo que é fadado ao fim, tipo a respiração, tu inspira, terminou de inspirar, já tem que exalar. Querer segurar algo que foi feito para ser contínuo e para ter começo, meio e fim, ali é onde começa o sofrimento humano. As pessoas mais treinadas, digamos assim, em apneia, conseguem segurar o ar 7 minutos, 6, 7 minutos. Depois disso, vai dando um peso, vai dando uma questão enfim, vai dando um peso, uma pressão interna que o próprio corpo tem dispositivos que precisa ativar de autossobrevivência para poder soltar o ar, porque vai se acumulando gás carbônico no corpo e o corpo não consegue mais respirar, começa a se afogar
ou se asfixiar por dentro. Então, né, para não correr o risco de morrer, ele desperta alguns dispositivos. Um deles é desmaiar, para forçar a pessoa a exalar. Para, de novo, o novo ar, a nova vida, a nova oportunidade de abastecimento, de enriquecimento possa entrar e, assim, o ciclo da vida continuar. O corpo se manter vivo, a consciência se manter viva. Então, esse parágrafo aqui é muito bacana, que fala justamente sobre isso. Se a gente ficar muito preso, apegado a uma coisa que já passou, seja ela boa ou seja ela não tão boa, por vezes ela vai ocupando um espaço tão grande que faz a gente, digamos assim, morrer para uma vida vindoura, talvez ainda mais feliz, ainda mais oportuna. Né? Então Isso é que você importante falou, chegar, vir e chegar, deixar o passado chegar, viver ele, deixar para trás para poder continuar essa história de começo, meio e fim, de passado, presente e futuro constante. E por sinal a gente vive num constante daí, né? Não tem passado, não existe futuro, existe um constante presente quando a gente vive nesse intuito de seguir, de fluir e não querer reter tudo com controle ou com apego. o, esses dias eu estava assistindo um vídeo do Trigueirinho, né? E ele diz que a gente tem que soltar tudo. Até esse conhecimento, até isso que eu e o Rodrigo a gente está falando com Estamos fazendo. vocês, a gente tem que o quê? Vocês têm que ouvir, pega aquilo que faz sentido para vocês e desapega, entendeu? Solta, vai ouvir outra coisa, vai aprender outra coisa, né? E aqui, e o segundo parágrafo já fala sobre isso, né? Vire a página, né? Vire a página. E aqui ele Isso. fala da importância da gente recomeçar todos os dias, deixando o passado para trás. E é uma escolha diária, gente. Carregar o peso do que passou ou começar de novo com a mente aberta para oportunidades. E aqui tem uma historinha que eu gosto muito mesmo. É uma historinha de um monge, né? Tinha um monge e o seu discípulo, e eles estavam caminhando e tinha uma montanha. E o monge e o discípulo começaram a subir aquela montanha. E lá no alto daquela montanha tinha uma casa, um casebre bem pobre, uma família morando lá. E o discípulo ficou com o coração partido de ver aquela família tão pobre, naquela situação precária ali. E a família falou para eles: Olha, hoje a gente só tem essa vaca aqui. Ela nos dá leite, né? E quando ela dá o bezerro, a gente pega o leite e vende, mas a gente sobrevive do leite dessa vaca. E, né, o discípulo ficou assim, nossa, monge, como é que a gente pode ajudar aquela família? A gente precisa ajudar aquela família. E aí o monge disse assim para o discípulo: Pois você vai lá e joga a vaca deles pelo precipício. Aí o discípulo falou: Eu não vou fazer isso, é o único sustento que eles têm. Aí o mestre, né, o monge, falou assim: Você não confia em mim? Pois você vai lá e joga a vaca deles pelo precipício. O monge, né, muito disciplinado, né, foi lá, obedeceu o seu mestre e jogou a vaca da família pelo precipício. E eles seguiram o caminho afora. Porém, esse monge ficou remoendo aquilo na cabeça dele, falando: Nossa, eu matei aquela família. Meu Deus do céu, a família só tinha vaca e agora eles não têm mais nada, né? E meu Deus, eu matei aquela família. E aí passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos e o monge, assim, ó, remoendo de remorso, né? Remoendo o passado, com aquele remorso, ele falou: Não, eu vou lá. Aí o monge pegou, voltou lá naquela cidadezinha, subiu a montanha. Aí, a hora que chegou lá, tinha uma casa bonita, né? A casa bonita, arrumada e tudo mais, né? E aí o monge bateu na porta e disse assim: Oi, então, quem tá morando aí? Eu passei aqui há 3 anos atrás, tinha uma família muito simples aqui e tal, e eu queria saber o que foi feito nessa família. E o cara falou: Não, somos nós mesmos. Aí ele disse: Nossa, mas a casa de vocês está diferente. Ele falou: Pois é, a gente só tinha uma vaca que a gente se alimentava dela e um dia ela escorregou, caiu do precipício. No início a gente ficou desesperado, não sabia o que fazer. Só que aí a gente viu que a gente tinha o terreno aqui atrás, a gente começou a arar, começou a plantar, fizemos uma horta, começamos a vender as coisas da horta.
Com o dinheiro que sobrava, a gente conseguiu arrumar a casa e hoje nós estamos muito melhores. Moral da história, né, gente? Essa história, ela mostra pra gente que às vezes a gente se apega a coisas que nos prende num passado e numa situação que nos faz acomodar em algo que não é bom pra gente. E muitas vezes a vida vem e joga a nossa vaca do precipício. No início a gente fica meio desesperado. Ah, mas era tão bom, mas era tão bom, mas era tão bom, né? E o que a gente tem que entender é que quando a vida jogar a nossa vaca pelo precipício, é o momento da gente olhar para dentro da gente e ver que potência que eu tô adormecida aqui, que eu tenho que começar a trabalhar e olhar para frente, olhar para o presente e viver um dia após o outro. Bom, eu ia comentar agora que tu contou dessa história, né? Até mesmo meio conhecida. Eu tenho um relato muito pessoal recente sobre isso aí. Eu tinha uns 5 meses atrás, eu consegui uma conta, né? Um cliente de yoga muito bom, que era uma instituição mundial que tem uma sede aqui em Campo Grande e me convidou para dar aula para os seus funcionários. Eu ia trabalhar 20 horas, era 20 horas por mês e me dar uma grana, estava me dando uma grana muito boa, né? Mas excelente. Eu agarrei com unhas e dentes e fui lá. Nossa, 1 mês, 2, 3, chegou um mês retrasado por uma questão de contabilidade da empresa que abriram uma outra sede, enfim. Eles tiveram que tirar alguns gastos. E eu, como não era uma coisa essencial para a empresa, né, o meu trabalho para os funcionários, eu fui desligado. Então me chamaram, sem um aviso prévio, sem nada, não era servidor. A vaca do precipício. Isso é um negócio assim, Rodrigo, é muito bom o teu trabalho, vai ali. Os funcionários são muito felizes, mas a gente vai, né, o nosso orçamento estourou e a gente vai ter que tirar de alguns lugares. Alguns profissionais vão ter que sair. E tu é um deles. Então, essa semana tu encerra o trabalho, semana que vem tu não vem mais. Eu falei, compreendi como um ser educado e espiritualizado, né? Mas, cara, era uma conta muito boa, sabe assim? Vamos botar aí 50% do meu plano mensal. E que me ajudar e muito. Enfim, né? Já tinha feito conta pro ano todo de investimento, nananã. Aí, no primeiro mês, o acerto foi muito bom. Aí começou a faltar, né? Começou a ir. E dos últimos 2 meses para cá, as minhas contas se acumularam. Por conta daquela... Não consegui ter uma reserva, não me programei, enfim. Estava contando com a vaca leiteira. A hora que a vaca leiteira caiu do precipício ou jogaram, aí eu comecei... Primeiro, veio o desespero. Segundo, comecei a botar em prática, junto com essas nossas lives, lembrar de alguns exercícios, de relembrar virtudes, de focar no positivo. Comecei a perceber virtudes que estavam adormecidas e comecei a enxergar muito claramente, nas últimas 3 semanas, justamente essa metáfora aqui. Que essa oportunidade estava me deixando muito acomodado, eu estava deixando de explorar virtudes que eu tinha e campos que eu queria crescer e desvendar, mas estava acomodado. Então agora juntei uma dívida ou outra, mas está me abrindo outras possibilidades, não somente de trabalho, mas de crescimento pessoal e de replanejamento ou de reestrutura. Então, o tema de hoje, principalmente esse capítulo, realmente, gente, joguem a sua vaca precipício abaixo, sabe? Porque realmente é transformador, é meio desafiador, né? Mas realmente a gente consegue perceber 2 coisas. Uma, o quanto realmente estamos envolvidos com o processo de confiança, de fé e de entrega na providência divina, né? Porque quando a gente está tudo bem, é fácil ter fé. Agora, quando falta e ainda mais está negativando, aí é outra questão, né? Então, e a outra coisa, a gente começa a perceber que a nossa mente começa a ficar mais aguçada e mais criativa. E a gente fica até mais corajoso. Que lindo, Rodrigo. Muito bem. Foi. É isso aí. Mas, enfim. E aí vem para o ponto central do texto, né? Que ele fala do governo interior, né? Dentro de cada um de nós, gente, existe um país, né? Que precisa de um líder
forte e consciente. Se não assumirmos esse papel, deixamos que o medo e a negatividade tomem conta, levando ao fracasso e à infelicidade. A ideia aqui é despertar as pessoas, despertar a gente, porque a gente tem que pegar as rédeas do nosso governo interior, entendeu? Imagina que a sua mente é um reino, né? E se o rei ou a rainha, né, não está no trono, os conselheiros, que são os pensamentos e os pensamentos, né? As emoções descontroladas, eles tomam decisões erradas, levando o reino ao caos. Não sei quem aqui, se vocês assistiram aquele desenho recente da Disney, o Divertidamente, que tem as emoções dentro da mente lá da menina e tudo mais, né? E assim, geralmente quem controlava, quem assumia o controle da mente dela era a felicidade, era a emoção da felicidade. Aí ela foi virando adolescente e tal. Gente, tô dando spoiler do filme aqui, mas é como já saiu até do cinema, então, né? Enfim. Mas aí o que acontece? Como ela tá virando adolescente, entra uma nova emoção que é a ansiedade. E a ansiedade, ela é ansiosa pelo futuro. Ela quer fazer tudo, ela quer prever tudo. E aí ela toma conta do país, ela toma conta do painel de controle. E no que ela toma conta do painel de controle, ela vive tanto no passado e no futuro, tanto no futuro, tanto no futuro, de não deixar as coisas erradas acontecer, tanto no futuro do que vai fazer, do que vai fazer, do que vai fazer, que ela levou a menina a uma crise de pânico, né? Uma crise de estresse, a uma crise de ansiedade. Isso aqui, gente, é muito importante, porque assim, todas as emoções são importantes, mas a gente precisa estar no controle delas, né? Mas, Renata, como é que eu controlo uma emoção? Na verdade, a gente precisa começar a identificar as emoções que a gente está sentindo. Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que está sentindo. Se eu não sei como estou sentindo, então a primeira coisa, e isso vai ser o exercício que o Rodrigo vai passar lá no final para vocês. O exercício dessa semana é muito importante, porque ele vai ensinar vocês a como começar a identificar aquilo que você sente. Você vai só conseguir controlar algo se você souber o que você está sentindo. E principalmente se você souber os gatilhos que disparam cada emoção. Que aí você sabe a hora certa de respirar, né? Tinha até uma amiga minha, né? A Marta. Ela sempre se sentiu muito perdida na vida, né? Mas ela assim, ó, ela tinha um bom emprego, amigos, uma família amorosa, mas sempre ela reclamava que tinha algo fora do lugar. Os pensamentos estavam sempre confusos, as emoções oscilavam, né? Era um navio à deriva. Uma hora ela estava feliz demais, uma outra ela estava triste demais. Aí um dia ela ligou e disse: vou fazer um retiro de meditação. Você acha que eu devo? Eu falei, vai. Aí ela tava lá e aí o cara do retiro falou para ela, seu Marta, dentro de você existe um reino vasto e rico, mas ele precisa de um governante. Você não pode deixar que as marés dos seus pensamentos e emoções conduzam sua vida. Você deve subir no trono e governar com sabedoria. E aí ele ensinou ela a prática da meditação, né? Da autoobservação. E aos poucos ela começou a perceber os padrões em seu pensamento e comportamentos e o que estava minando a sua paz interior. Então, com essa nova consciência, ela não apenas encontrou a paz interior, mas também ela se tornou mais segura e realizada. E ela finalmente assumiu o controle da vida dela. O exercício que o Rodrigo vai ensinar para vocês, um spoiler, né? Vou dar um spoiler dele, né? Mas eu fiz um retiro uma vez. Eu fiquei 21 dias no retiro. E o retiro era em silêncio, e em jejum também. E aí, imagina só, né? A pessoa que fala pelos cotovelos não vai poder falar. E que gosta de comer, fazer comida, não vai poder comer. Então, imagina a mente que já estava lá. E aí a condutora do retiro, ela disse assim, ó, vou ensinar uma técnica para você que se chama etiquetar pensamentos, que nada mais é do que mais ou menos o exercício que o Rodrigo vai passar para vocês. Que era assim, etiquetar
pensamentos. Vem um pensamento, vem uma emoção, etiqueta, relacionada à comida. Relacionada à comida. É medo de morrer. É medo de não dar conta do retiro. É medo disso. Para que a gente etiquetava os pensamentos, né? Para que a gente pudesse perceber por onde que andava a mente da gente. E aí, percebendo por onde andava a mente da gente, a gente conseguiu o quê? Conseguia acalmar e dizer. E aí ela dizia assim: aí você etiqueta o teu pensamento, e se aí for fome, diz para ele, diz o comando. Você não está com fome, você tem muita reserva, não sei o quê. Explica para tua mente o que está acontecendo. Você tá com medo de morrer. Não, explica que ninguém nunca morreu no retiro, não sei o quê, não sei o quê, rarará. Então é meio que uma conversa que a gente tem com a gente mesmo. E aí, quando a gente sabe por onde que anda a mente da gente, a gente consegue ter essa conversa, vamos dizer assim, mais interessante, né? Excelente. E tu vai comentando aí, eu vou fazendo algumas anotações aqui de histórias que eu aprendi, de vivências, de percepções nesses 20 anos aí estudando. E a gente está falando sobre autogoverno, né, da mente. E um outro governo também, que a gente pode relacionar aqui, é lembrar de que nós viemos para reinar sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções. Nós quem? Nós consciência. Quando eu entrei e comecei a estudar com o Marcelo, enfim, sobre autoconhecimento e tudo mais, ele sempre contava uma história que era de um pai muito rico que deixou o seu filho em casa para viajar, e como o filho era muito criança, não tinha poder pessoal ainda, atitude, ele deixou um mordomo para administrar a casa enquanto o pai viajava, mas deixou as ordens certinhas. Ó, eu vou viajar, meu filho não tem força ainda para se governar, para te governar, então eu vou deixar as normas aqui, e o mordomo começou a assumir com o tempo ali as normas todas. Mas com o tempo, o pai foi ficando mais tempo ausente, o governo começou a mudar algumas coisas conforme ele achava que precisava. E quando a criança, o mordomo, e quando a criança precisava se impor, ele mandava a criança ficar quieta, porque ela não tinha poder ainda, e ele começou a fazer o que queria na casa, sem o dono saber. Até que a criança foi ganhando força, foi conversando com o pai de longe, às vezes o pai chegava, organizava tudo, mas viajava de novo, e até que chegou um momento que o filho cresceu, aprendeu tudo com o pai, e colocou realmente um mordomo no seu devido lugar. E dizendo, o negócio é o seguinte, mordomo, tu veio aqui para ser governado, para servir. Quem veio para reinar sou eu, porque eu sou o filho do dono dessa casa. Então, essa história fala que somos filhos de um ser poderoso, Deus, consciência cósmica, o eu sou, enfim, o nome que você achar que couber mais a sua idiosincrasia, a gente veio com o mesmo poder de reino, de governância, e a gente tem algumas personalidades, chamadas de ego, que veio para servir, né, esse filho, para poder interagir no seu reinado de uma forma mais plena. Mas quando a gente não sabe quem é, e não sabe o poder todo de autoliderança que tem por hierarquia, por herança, esse mordomo, esse ego, ele faz a frente. E com o tempo ele vai se achando o poderoso, tentando colocar o filho de cantinho. Por isso a importância desse trabalho que Renato e eu estamos fazendo aqui, é para mostrar meios e formas de nós e vocês estarmos mais atentos para lembrarmos, gente, eu não vim para ser governado por qualquer teatro ou por qualquer situação. Eu vim para cumprir o reinado que foi me dado de presente. Eu vim para governar, mas para isso eu preciso estudar, conhecer quais são os meus potenciais, não para criá-los ou para... É só para despertá-los, digamos assim. E aí sim, através de uma atenção e de uma desidentificação com as situações, eu consigo realmente identificar onde é que eu estava pecando ou me deixando ser conduzido, para aí sim começar a me impor de uma forma lúcida, mas de uma forma muito altruísta e forte. Pode dizer que, cara, eu vim para governar. E simples assim. Eu sou um ser governante sobre mim e sobre todas as coisas. Por isso esse
exercício fala muito sobre governo interior, sobre atenção, sobre deixar para trás o passado e sim realmente começar a pensar de como governar daqui para frente. Ah, hoje não deu? Amanhã, não é nem amanhã. Nesse próximo minuto já é uma nova oportunidade. Né? Não é 24 horas. Não, agora. Agora quando? Agora. Quando? Agora, porque a gente já passou. Então, É isso aí. é muito legal esse texto porque ele traz um leque de possibilidades de filosofar muito grande. E aí ele continua, né, falando sobre a atração de igual espécie, né? Então, nesse parágrafo, ela vai falar sobre o que? O poder que nossos pensamentos e sentimentos têm de atrair experiências semelhantes. Se vivermos na raiva, atraímos mais raiva. Se vivermos na alegria, atraímos mais felicidade. É uma lei universal, gente. Aquilo que a gente foca, cresce. Aquilo que a gente dá atenção, cresce. Aquilo que a gente mais faz durante o dia, a gente fica craque naquilo. Se você ficar o dia inteiro reclamando, você vai ficar craque em reclamar. Se você ficar o dia inteiro, qualquer coisinha fica com raiva, qualquer coisinha burra, qualquer coisinha fica com mimimi. Você vai ficar craque seu mimimizento, entendeu? É bem assim. Então, assim, tudo que a gente planta, pensamento é igual semente. Se eu tô plantando raiva, não tem como colher alegria. Se eu tô Uhum. plantando mimimi, se eu tô plantando mau humor, não tem como colher felicidade. Eu vou colher mau humor, entendeu? É uma coisa retroalimentar. Então, assim, se a gente planta fruto amargo, a gente vai colher fruto amargo. Se a gente planta fruto doce, a gente vai colher fruto doce, né? É bem assim. Ah, mas Renata, então eu não posso mais ficar triste. Eu não posso mais reclamar da vida. Não, gente, pode reclamar da vida, não. Ao invés de reclamar, toma uma ação, entendeu? Reclamar, eu clamo aquilo que eu não quero de novo. Eu tô reclamando, reclamando, reclamando. Aí o que eu tô pedindo? Me manda mais, tô gostando, me manda mais. Se uma situação não está boa para você, às vezes não é fácil, mas você tem que tomar uma ação. Ah, eu tô com um problema de saúde. Busque informação, gente. Vai no médico, vai no nutricionista, vai no médico integrativo, busca no YouTube, busca no Google, conversa com o chat GPT. Hoje tem tanta informação, né? Quem colocou aqui, ó? A Janete colocou, ó, no Bhagavad Gita, conta como Krishna lembra a Arjuna, que era um grande guerreiro, não Era. tinha por que ter medo e tinha que parar de se lamentar e ir para a batalha, que era seu dado, propósito. Propósito. É isso, gente. Às vezes a gente fica se lamentando e a gente não vê as oportunidades, porque a gente perde tanto tempo reclamando, lamentando. E aí o que acontece? Né? A gente não vê essas coisas que acontecem todos os dias, a gente não enxerga as oportunidades, a gente não dá abertura, entendeu? E é isso. Eu tenho uma amiga minha que é assim, impressionante. Ela me liga dizendo que no trabalho tem alguém perseguindo ela e que não sei quem, e dadadá, e aí eu vou mudar de trabalho, que não sei o que e tal. Aí daqui a pouco mudou de trabalho. Aí me liga ela de novo. E refala a mesma coisa. Aí esses dias ela me ligou, aí eu tava. Falei, hoje eu vou jogar a vaca dela no precipício. Eu disse assim, ó, amiga, olha só, eu tô aqui como ombro e tudo mais, mas olha só, já é a terceira vez que acontece a mesma coisa com você. Se você não mudar, a vida vai te dar mais do mesmo até você aprender. Então, assim, gente, a vida é igualzinho em joguinho de videogame. Se alguém já jogou joguinho de videogame aqui, sabe o que eu tô falando. Você tá lá jogando joguinho, você tem que passar a fase. Para você passar a fase, sempre tem um desafio final. Se você não passa aquele desafio, você não muda de fase. Porque para ir para outra fase, você tem que estar mais forte, você tem que estar mais preparado com aquilo tudo que você aprendeu naquela fase do joguinho. A vida é igualzinha. Aí eu tô ali, reclamo, reclamo, reclamo daquela situação do trabalho, ao invés de resolver a situação, não. A culpa é de todo mundo, não minha. Me boto em posição de vítima, a culpa é de todo mundo. Vou lá e mudo de trabalho. Vou achar as mesmas pessoas com novas carinhas, né? Mas é a mesma situação.
Daqui a pouco tá a pessoa reclamando de novo que o chefe é isso, que o colega é aquilo, que puxa o tapete, que não sei quem, que rarará. A vida vai lá e se ela não resolve aquela situação que está dentro dela, não vai mudar. E aí a gente vai despertando duas outras virtudes que é preciso no caso. O primeiro é a humildade de reconhecer que realmente, cara, eu estou repetindo, igual disco furado. Se eu quero deixar de estar arranhado naquela mesma faixa, naquele mesmo trecho da música, eu preciso levantar a agulha e botar para o lado. Né? Então vem a coragem de levantar o braço ali do toca-disco e botar para a faixa do lado para começar a escutar uma música inteira e não ficar repetindo a mesma história sempre. E como a Renata falou, se não sabe, cara, pede uma ajuda. Ou, enfim, a gente tem N possibilidades, né? Pode ser trocado a agulha aí, trocado o seu norte. A gente está falando aqui, né, de como mudar o norte e se governar. Pode levar um dia, pode levar um ano, mas essa humildade de reconhecer que realmente tem feito coisas e repetidas que não estão te levando a nada e por vezes estão te levando ainda a escassez ou a medos ou a inseguranças, enfim, a lamúrias, é preciso ousar com coragem uma atitude um pouco diferente. Não precisa ser muita coisa diferente. Sabe, um dezinho para o lado, né? Se for falar numa linguagem de engenheiro, né? Se for falar de ângulo, o ângulo, quando ele muda um pouquinho, 1 grau para a direita, parece pouquinho no começo. Mas depois de um certo tempo, vai aumentando a diferença do lado que estava antes. Né? Então, a pessoa vai percebendo que ao longo do tempo, depois de um ano, ela vai perceber que o comportamento dela está totalmente diferente. Ela ter trocado apenas o verbo de ruim para bom, né? Ou de ficar ligando para a amiga e reclamando, e sim ligando para a amiga e dizendo coisas boas. Consecutivamente, acredito eu que a amizade vai aumentar, ela vai estar mais feliz, né? A amiga vai ficar muito mais contente em estar nutrindo essa amizade e todo mundo sai ganhando. E aí, com relação a isso que você acabou de falar sobre o verbo, né? Como ele é poderoso. E aqui, no final, né, no último parágrafo, ela diz: assuma o controle, né? Então a dona Nilza foi muito sábia e ela Uhum. diz assim, né? A mensagem é muito simples. Mude a forma como você fala sobre seus problemas e verá uma mudança na forma como você os encara. Ao substituir a palavra problema por desafio, você muda o seu foco para a solução, ao invés de ficar se afundar na dificuldade. Ah, Renata, agora ninguém mais tem problema. Todo mundo tem desafios. Quando eu falo problema, parece que o ombro da gente até vem para baixo, assim. Parece uma coisa cansativa. Ah, eu tô com problema. Ah, eu tô com um desafio. E aí eu vou encontrar uma solução para esse desafio. É diferente. O verbo ele muda, né? Quando a gente muda esse verbo, a gente muda a nossa atitude também. Porque o problema, ele nos coloca numa posição de vítima. Eu estou com um Uhum. problema, alguém me botou um problema, a vida me botou um problema. Não, eu tenho um desafio. Agora eu estou vivendo um desafio. Estou vivendo um desafio de saúde, eu vou encontrar uma solução. Então isso é muito importante, né? E uma outra coisa Parece muito até mais importante, inspirador, né? e uma coisa muito importante, né, até que o Rodrigo falou sobre essa questão do verbo. Gente, prestem muita atenção. Quando vocês falarem eu sou, depois do eu sou, lembra que vocês são filhos dessa chama universal que é puro amor, pura bondade, pura generosidade, pura abundância. Isso é o eu sou. Você tem um Deus dentro de você, você é conectado com a fonte divina e universal. Então, o seu eu sou, ele é maravilhoso. Então, depois do eu sou, gente, nunca usem palavras, adjetivos que façam você se sentir menos do que você realmente é. Porque se você decreta que eu sou qualquer coisa ruim, porque eu não vou falar isso, né? Porque eu não sou nada disso. Isso faz com que
você comece a chamar aquilo para você. Então preste atenção nessa mudança de verbo. Você pode estar vivendo uma falta de uma competência, por exemplo, a pessoa, ela não consegue falar em público, ela tem timidez. Então ela vai desenvolver isso, ela vai verificar por que que ela faz aquilo ali. Mas ela não é aquilo ali, entendeu? Ela não é. A gente tem que prestar atenção disso, entendeu? Ah, a pessoa não sabe falar alguma coisa, ou não sabe estudar uma coisa. Ela só não está fazendo uma coisa, mas ela não é aquilo. O eu sou é. A gente tem que lembrar. Eu sou filho da consciência universal, né? Desse poderoso rio que corre e que jorra amor, abundância, compaixão, perdão, amor, né? Todas as coisas, todas as virtudes, né? Sabedoria, Sim. bondade, justiça, integridade. Então, assim, a gente tem que lembrar que nós somos tudo isso, essa fonte. Então, mudar o verbo é muito importante, né? Isso como vai fortalecendo o nosso senso de identidade, né? Todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que a gente vem estudando e agora compartilhando, e muito feliz aí de estar com vocês toda quarta-feira. Isso vai gerando uma identidade, não é que vai gerando, vai despertando uma identidade. Porque realmente para se governar, né, para começar a governar-se, para começar a escolher como se controlar, a começar a mudar o verbo, começar a deixar o passado para trás, para isso a pessoa precisa começar a desenvolver um certo senso de identidade para dizer, cara, eu estou realmente... Porque normalmente a gente tem acredita numa coisa, pensa em outra, mentaliza outra e faz e age de uma outra forma. Então não é nenhuma, até tem uma boa identidade no interior, mas daí começa a pensar diferente, que o verbo começa a mudar, começa a vibrar diferente porque os pensamentos são desorganizados e começa a agir totalmente contrário ou desconexo com o que se sente, o que acredita, porque não está atento e só está fazendo mais uma coisa sem conexão com o seu credo, com a sua fé, com os seus valores, né? Mostrando a total, talvez, ou um certo grau de desatenção da sua identidade, ou falta de identidade, ou até mesmo um choque de identidade. E a pessoa, peraí, eu quero isso, mas faço aquilo, alguma coisa está diferente. Por que eu faço aquilo? E por que eu quero aquilo? Por isso é importante importância de termos um trabalho, um estudo em casa de autoconhecimento, seja espiritualístico, de qualquer ordem que seja, para a gente saber, peraí, isso aqui eu me identifico, faz sentido eu ser dessa forma. Aí vem a atenção, vem esse trabalho de começar a conduzir o seu norte para onde é que é importante mesmo, para começar a gerar mais identidade e aí sim sermos de uma forma transparente o poder de governança que somos. Aí sim a gente começa a assumir o controle a partir desse momento de fortalecer uma identidade e uma coerência. É Né? isso aí. Putz, Aqui a Janete colocou assim, ó. Especialistas dizem que nosso cérebro não sabe a diferença, né? Nossa inteligência e capacidade de reflexão é que devem conduzir o que a mente vai emanar. E é isso mesmo, tá, gente? O cérebro da gente, ele não distingue aquilo que é imaginação daquilo que é a são. realidade, tá? É... E aí a gente coloca, nosso maior inimigo, nosso maior amigo vai depender de quem a gente alimentar, né? E isso é muito verdade, Uhum. né? Eles tem até uma lenda que diz, né? Que tinha dois lobos, né? E aí perguntaram qual é o lobo que vai ficar mais forte? É o lobo que você alimentar. Se Alimentar. você der comida igual para os dois lobos, né? Se você der comida mais, você der mais comida para o seu lado negativo, ele vai ficar mais forte. E aí ele vai te governar. Então isso é E muito para isso, importante. é importante saber, começar a perceber essa diferença. Qual que é o lobo mau, que às vezes parece ser bom, e qual que é o lobo bom, que às vezes, né, ele tem o mal que às vezes ele se disfarça, digamos assim.
Por isso a importância de estarmos atentos para perceber para qual boca eu vou direcionar o alimento ou a energia para que esse ser ganhe força, né? Isso está dentro de nós. Isso Mas leva um tempo assim, de ô Rodrigo, experimentos. mas então agora, né, o que vocês estão dizendo é que a gente tem que viver na bolha da felicidade. Não É. posso mais ficar triste, não posso mais ficar com raiva, não posso. Gente, todos os sentimentos eles são importantes, tá? Mas é muito importante a gente entender que a raiva, ela é uma emoção que nos faz ganhar força para agir. Uhum. Só que se a gente não tiver consciência disso, ela pode ser direcionada para uma coisa errada e nos tornar uma pessoa raivosa, Gástrica. negativa, entendeu? A tristeza, né? Assim mesmo lá no filme. A tristeza, às vezes, ela é importante para quê? Para a gente limpar aquilo que tem que ser limpado. Agora, se a gente ficar naquela sempre remoendo na tristeza, a gente nunca vai ter espaço para alegria entrar na nossa vida, entendeu? O medo ela é uma emoção importante. O medo Sim. simplesmente ele é um sinalizador de algo que a gente precisa enfrentar. Então, assim, ninguém tem medo de altura, as pessoas têm medo de cair e morrer, entendeu? Não é o medo da altura Boa. em si, é o medo de cair e morrer. Então, assim, o que eu posso fazer para evitar aquilo ali? Como que eu posso trabalhar isso? Então, Me isso aqui é preparando. muito importante. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente ficar atento, é etiquetar esses pensamentos, saber por onde que a nossa mente está sendo governada, né? Quem está assumindo, quem é o governador da sua mente? É você? É o seu eu superior, seu eu real? Ou são os mordomos da vida? Ou são as emoções? Ou é uma anarquia o seu cérebro, né? Teu Não cérebro é um tem. reinado ou é uma anarquia, Uma né? Então a anarquia. gente tem que entender isso, né? E agora, Joia. né, o Rodrigo vai passar para a gente o exercício da semana e depois a gente vai fazer aquele nosso exercício de respiração Respiração. para que a gente absorva todas as coisas que foram ditas aqui. E claro, né, gente? A gente está falando aqui das nossas experiências, daquilo que a gente quer compartilhar. Absorva aquilo que faz sentido para você nesse momento. E esse é o nosso objetivo. Cada dia mais, eu acredito assim, ó, quanto mais ferramentas a gente tem, mais capacitado a gente fica para mudar de fase da vida, né? Então, a gente vai se capacitando na vida, colhendo, né, essas experiências, essas ferramentas, para que na próxima fase a gente esteja um pouco mais forte para lidar com os desafios, né? Que eles nunca vão acabar, né? E aproveitando essa metáfora antes do exercício, e gente, só para lembrar também que esse jogo não é para ser sério, é que nem no videogame, é para se divertir. Claro, não é só para jogar para se divertir. É importante se divertir, ganhando virtudes, potenciais, força, coragem, experiência, reprovando em algumas fases, mas também focando em trocar de fase, mudar de fase para ir crescendo o desafio. Mas sempre se divertir é importante. Perdeu o jogo, deu game over, desliga o videogame, respira, dá uma risada ou dá uma chorada, se prepara, liga o videogame de novo, liga a fase de novo e vai se divertir, né? Pode ser com atenção, com seriedade, mas sempre curtindo. Nós somos um poder divino, infinito, criador, tá? Infinito, imortal, mas perfeito. Mas a gente tem também uma porção finita, imperfeita. E ela é perfeita por ser imperfeita, né? Então, sempre lembrando que faz parte ter game overs, né? E às Faz vezes morrer parte nos as vacas joguinhos. caem do penhasco, gente. Faz parte, gente. Então, de qualquer forma, divirta-se. E quando passar a fase, curte a fase. Ah, sou foda. Ótimo. Deixa a fase para trás e vai para a próxima fase. Ah, mas Desapega da fase também, né, naquela Rodrigo? fase eu era tão bom. Já passou. Tem outra frase agora. Tem outro monstrão no final do túnel. Pro Mario Bros. Pro Mario entrar de novo naquele túnelzinho vermelho, verde e seguir em frente. Tá bom, gente?
Divirtam-se, por favor, divirtam-se. O mundo pode ficar muito chato se a gente deixar de se divertir. É Tá verdade. joia? Vamos lá, então. O exercício da semana é o seguinte. Durante a semana, aqui o nome do exercício é Jornada do Governante Interior. Durante a semana, os participantes devem criar um diário de governante. Cada dia, eles devem anotar 3 situações em que perceberem que estavam sendo governados por pensamentos ou emoções negativas. Em seguida, devem escrever como poderiam ter assumido o controle, reagindo de forma mais consciente e positiva. Esse exercício ajudará a desenvolver a autoconsciência e fortalecer o papel do governante de suas próprias vidas, permitindo que tomem decisões mais sábias e que conduzam a uma vida mais equilibrada e feliz. Aqui a gente pode trazer o mesmo exemplo do que a Renato falou sobre o videogame. Tá jogando ali o jogo da vida, né, o seu joguinho Mario Bros, vai percebendo, opa, errei naquele momento. Escreve, o que eu errei? Esqueci de saltar antes do bichinho me pegar. Anota. Foi lá, esqueci de Xinguei, saltar, xinguei o cara do lado, xinguei o tô cara. dirigindo, dei uma buzinada, xinguei o cara. Lembrei agora do meu exercício diário, que o trânsito é o meu grande mestre, né? Então, quando eu falo, eu penso alguma coisa reativa no trânsito, eu falo assim, Rodrigo, para, larga de mão, abençoa, libera, o cara tá no lugar dele, tu tá no teu lugar. Vida que segue. E assim tem acontecido, eu tenho passado de fase, tá? Então, gente, no final do seu dia, durante o seu dia, tem o seu caderninho, até mesmo o seu bloco de notas do telefone, passou por uma situação que você não conseguiu vivenciá-la de uma forma mais íntegra, mais saudável ou mais sábia, anota. E à noite, ou logo em seguida, já faça uma reflexão. Como é que eu poderia ter agido de uma forma mais lúcida, mais madura e mais sábia? Ou pelo menos menos identificada, já é muita coisa. Anota. Boa. E quando a situação acontecer de novo, você vai estar um pouquinho mais atento. Alguns gostam também de usar o exercício da semana passada, que era de ver a mesma situação, porém no lado positivo. Então, tu pode fortalecer um exercício com outro exercício, né? Muito O exercício é bem. esse. Então, anotem e percebam como é que eu poderia ter feito diferente. O que eu deixei de fazer que eu posso agora estar mais atento. Gente, aqui passa o tempo muito rápido. É um estalar de dedo, passa uma Já hora. passou uma hora e aí na semana que É vem, né, impressionante. a Uhum. gente vai falar sobre a chave do equilíbrio. Então, olha aí. Então a gente vai Chave do entender, equilíbrio. né, qual que é Uhum. a chave do equilíbrio. Joia. Muito bem. Gente, então não vamos embora ainda. Tem o nosso exercício final de respiração consciente, que faz parte, não é só apenas uma respiração, não é só apenas mais um exercício qualquer, é algo para você acrescentar no seu dia a dia. Parar para respirar de 3 a 4 vezes de forma lúcida, atenta, tomando a consciência da sua existência, do seu corpo físico, das suas emoções, do seu momento de existência naquele momento. Tá joia? Então convido vocês todos, né, a saírem um pouquinho, sentarem confortavelmente na sua cadeira. Lembra, a gente vai fazer 3 respirações lentas e profundas. Eu vou estar guiando. E na quarta exalação, vamos vocalizar juntos uma vez o mantra OM. Ok? Então, olhos fechados, coluna ereta. Tudo que foi falado agora de bom já foi guardado. O que não teve sintonia já foi deletado. O que ficou curioso, deixa para refletir depois. A live já passou. Agora foca na respiração, no aqui e no agora. Inspira bem devagar pelo seu nariz. Puxa, sente o ar entrando, passando pela garganta, enchendo pulmões. Segura um pouquinho o ar nos seus pulmões e solta. Exala o ar também pelo seu nariz.
Pulmões vazios, mais uma vez, inspire lento. É você recepcionando o aqui e agora para dentro de você. Retém esse momento presente, esse momento de governância e exala como quem diz, agora eu exalo porque eu quero, eu me governo. Eu não sou um acontecido qualquer. Pulmões vazios. Novamente você quer puxar o ar pelo nariz, observe ele entrando geladinho, passando pela garganta, sente ele ocupando seus pulmões, segura, como quem diz, eu seguro porque eu quero. E exala de uma forma muito lenta, tão suave que nenhum pelinho do seu nariz mexa, tão silencioso que nem você escute. E agora na próxima exalação vamos vocalizar o mantra OM uma vez. Inspira profundo. Ah. Fique em silêncio alguns instantes, breves instantes, no aqui e no agora. Um vazio extraordinário que tudo é, o nada que preenche, o silêncio audível. Abra os seus olhos devagarzinho. Gente, muito obrigado pelo seu tempo precioso aí com a gente. Grato pelo seu tempo de vida. Grato pela sua oportunidade de estarmos compartilhando com vocês. Tá? Com muita humildade, com muita alegria e com muito respeito. Vivo que tem uma semana repleta de bênçãos, de entendimentos. Qualquer coisa, manda mensagem para mim e para a Renata. Estaremos felizes de poder compartilhar, conversar com vocês. Tá joia, Renata? Beijo gigante por mais essa oportunidade. Gratidão por mais essa Falou, gente. oportunidade de nos permitir compartilhar com vocês. Seguimos na semana que vem com o nosso estudo do livro Atitude Diária de Nilza Alarcon. Gratidão, dona Nilza, por ter nos dado esse presente, por ser esse presente na nossa vida, né? E por nos guiar nesse aqui e agora. Um beijo, gente. Um beijo no coração de cada um. Obrigado. Muitas bênçãos e até a semana que vem. Tchau, Lembre, tchau. você é um ser desperto, veio para governar, para reinar sobre todas as coisas. Tchau, tchau. Tchau.